Amém. Quero dar um beijo no coração de todas as mamães nesta data tão especial. Quero fazer menção à Dona Késia, mamãe, com 79 anos, aí em São Paulo, vivendo também uns dias angustiosos por conta desta quarentena. Mas tenham bom ânimo, mamãe. Tenham todas vocês, mamães, bom ânimo, para que a gente passe junto com o Pai Celeste que cuida de nós. Eu quero convidar você a meditar comigo um texto da Bíblia que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 26 até o 28. O texto bíblico diz assim: E disse ela, se referindo a Ana: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é atual, constante, viva, e que fala aos nossos corações. Mais uma vez te pedimos, comunica conosco, inquieta, conforta, desafia, consola os corações nesse dia, que ela seja uma espada que penetra ao mais profundo da alma, deste que nos acompanha, que participa conosco dessa celebração. É assim, Espírito Santo, que almejamos o teu toque, em nome de Jesus. Amém. Ana é a mãe do profeta Samuel. Sobre ela que quero falar hoje com você. Aproveitando a ocasião desse dia tão importante que celebra o Dia das Mamães. Nós encontramos duas Anas mencionadas na Bíblia. A primeira é esta, Ana, esposa de Eucana e mãe de Samuel. A segunda mamãe, ou a segunda Ana, que nós encontramos na Bíblia, é aquela profetisa registrada no Evangelho de Lucas, que quando Jesus foi apresentado ao templo, ela esteve ali, aguardando aquele momento e celebrando a vinda do Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. A Ana, esta mãe do profeta Samuel, casada com esse homem chamado Eucana, efraimita. Na verdade ele morava em Efraim, mas na verdade ele era levita, mas ele era conhecido como efraimita. Mas além de Ana, Eucana tinha uma outra esposa que se chamava Penina. É importante esclarecer que a Bíblia nunca apologizou sobre a poligamia. Na verdade, você olha lá para o Velho Testamento, em Gênesis 2:24, e você vai encontrar que Deus deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o princípio bíblico estabelecido para a família. Mas alguns assimilaram os costumes dos povos pagãos e trouxeram para dentro das suas relações e estruturas familiares a poligamia, mas nunca foi aprovada pelo Senhor. E conta-se a história que anualmente Eucana com Ana e Penina, eles iam para um lugar chamado Siló, oferecer a Deus o sacrifício. Anualmente, era algo já sistematizado na vida deles. E no dia que Eucana oferecia o seu sacrifício de ações de graça, ele convidava toda a sua família, tanto Ana como a Penina e os filhos de Penina, para ter um momento de confraternização, de celebração e de comunhão. Mas o texto bíblico diz que a Ana ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Então, apesar de ser querida pelo seu marido, mas por sua esterilidade, sofria com isto. Tinha grande angústia, sentimento de inferioridade e de frustração, uma vez que a sua rival lhe dera filhos a Eucana, e Ana nada podia fazer. Eucana perguntou para Ana: por que você chora? Por que não comes? E por que estás o teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a gente percebe Ana sofrendo, e ela apresenta essa angústia, essa dor para Deus, o seu pai. O texto diz em 1 Samuel 1:9, que após terem comido e bebido em Siló,
estando Eli, o sacerdote, a observar, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se e foi até Ana, e com amargura de alma estava orando ao Senhor e chorando abundantemente. E Ana fez um voto dizendo assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e se lhe deres um filho varão, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era um voto dentro do costume judaico chamado nazireu, de não beber bebida forte, de não cortar o cabelo, e tinha toda uma separação específica para este que fazia o voto de nazireu. O sacerdote, vendo aquela cena, aquela mulher que balbuciava, que orava e que chorava, e de forma assim copiosa, ele então pensava: essa mulher está embriagada. E chegou até Ana e disse: até quando você vai estar embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu ao sacerdote: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Eli responde àquela mulher: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que acabaste de fazer. E Ana então diz: ache a tua serva diante de ti, como que se dissesse: eu recebo. Assim Ana se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram para a casa deles, de Siló para Ramá. E Eucana coabitou, teve relacionamento com Ana, sua mulher, e Deus se lembrou de Ana. E ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho e lhe chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. E nos próximos anos, Eucana ia para Siló, só que Ana ficou aguardando essa criança crescer até ser desmamada. Havendo desmamado, foi entregue ao sacerdote Eli. Se discute entre os estudiosos com que idade que Samuel foi entregue. Normalmente uma criança era desmamada com 3, 4 anos. Então possivelmente tenha esta idade, seja esta a idade de Samuel quando ele foi entregue ao sacerdote Eli. Levou a criança a Eli, ofereceu um sacrifício de consagração, dedicou aquela criança e entregou ao sacerdote. E aí então, primeiro texto de Samuel, capítulo 1, 26 a 28, disse ela: aqui está, aquela criança que orava eu neste lugar, eu entrego. O Senhor me concedeu e eu dedico, pelo que trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi. E ali eles adoraram o Senhor. Ana faz uma linda oração, que se encontra aí no segundo capítulo desse primeiro livro de Samuel, versículos 1 a 10, declarando a soberania de Deus e também o Deus que se coloca do lado dos mais fracos. Ana deixa em Siló o seu menino, volta para casa em Ramá com Eucana e continua a sua vida. E Samuel ficou ministrando junto com Eli na casa do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, conforme o texto registra. E a participação de Ana fecha nos versículos 19 a 21 do capítulo 2, quando diz que Eli abençoava a Eucana, sua mulher, a Ana, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, então num total de 6 filhos. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A partir daí, o texto bíblico não fala mais de Ana. Eu quero lembrar de uma história. Quando eu era menino, com 10, 11 anos, eu morava numa cidade chamada Alterosa, no sul de Minas, e a minha casa ficava do lado de uma ferraria. Naquela época era comum os ferreiros utilizarem o fole, onde soprava sobre a brasa,
para que ela ficasse incandescente, colocava-se ferro ali, e ele, encandecido, era levado à bigorna, e o ferreiro colocava-o em operação para forjar, para moldar aquele metal, como essa figura, como esta imagem que você está vendo aí. Eu lembrei-me do nome, nessa madrugada, do homem que era vizinho nosso, isso já faz alguns anos, ele se chamava Alfredo. Eu gostava de ficar ali naquela ferraria, talvez até de ficar rodando o fole para soprar sobre aquelas brasas, e vendo a maestria daquele artesão, que pegava aquele ferro vermelho, colocava sobre a bigorna e começava a martelar para dar um contorno de uma ferradura. E havia todo um processo nesse serviço, porque ele tirava o molde, confeccionava a ferradura, depois ele trazia um animal, ele trabalhava o casco do animal, colocava a ferradura, fazia os ajustes, e aquele animal estava pronto para cavalgar em lugares acidentados, porque a ferradura facilitava isso. Acho muito interessante esta ideia, e por isso que eu trabalhei essa temática, forjando uma pessoa de fibra, porque a forja era esse forno, pode se referir também à oficina, mas nós queremos pensar na forja como uma ideia de modelagem, como uma ideia de dar forma a alguma coisa, de tratativa de Deus, de moldagem de Deus, de trabalhar não só o material como o ferreiro fazia, mas no caso Deus e nós, de moldar, de forjar a sua vida em situações que nós nos deparamos. Eu sei que normalmente nós conhecemos mais a história de Samuel do que a história de Ana, mas tanto uma como a outra é uma linda história. Apesar de curto espaço dedicado à vida de Ana, nós encontramos nela uma história linda que dá para fazer algumas aplicações. Por isso eu quero pensar na vida de Ana e tirar algumas aplicações na nossa vida, porque consigo enxergar nela uma pessoa de fibra. A pessoa de fibra é aquela pessoa que se destaca pelo seu caráter, pela sua coragem, pela sua força, pela sua resistência, pela sua resiliência. E normalmente isso se prova nas situações ruins, insalubres, adversas e de dificuldades. E era isso que Ana provou para nós, diante da sua situação de vida, pensando no seu contexto familiar, pensando no seu contexto emocional como mulher, pensando no seu contexto de vida geral, nos relacionamentos e na sua vida com Deus. Ela dá para nós uma amostra de como é que Deus forja as pessoas de fibra. E eu quero então ver com você o ambiente dela, as dimensões e o resultado desta forja de Deus na vida de Ana. Vejamos primeiro o ambiente. Essa foto que você está vendo aí é registrada como indicativo da casa do profeta Samuel em Ramá. Até hoje existe esse vestígio histórico na geografia em Israel. Agora eu queria que você soubesse que eles moravam em Ramá, Ana, Eucana, Penina e Samuel, e o lugar de adoração ficava em Siló. Ramá fica a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém e Siló a 32 quilômetros ao norte de Jerusalém. É muito interessante entender o aspecto geográfico, porque ali era uma região montanhosa. É no contexto de Ramá, onde a vida doméstica acontece, onde a vida flui, onde os afazeres, onde as atividades, os relacionamentos de Ana com Eucana e também da rival Penina, onde as esperanças, os sonhos, os projetos, a vida profissional acontece em termos de subsistência e de rotina. Mas é em Siló que o lugar da adoração, do altar, da consagração, o lugar do culto, o lugar do sacrifício, o lugar da comunhão, tinha um aspecto importante na vida dessa família. Eles tinham anualmente esse rito de se dirigir a este lugar, junto com o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, para ali celebrar ao Senhor. É nesse ambiente que as coisas estão acontecendo. E eu diria que essa atmosfera não era uma atmosfera muito amena, mas era uma atmosfera um pouco tensa, porque a vida de Ana não é aquela vida de sonho, de fantasia, em que viveu feliz para sempre, mas ela vivia em constante tensão e angústia por causa da sua esterilidade. Uma mulher estéril, uma mulher judia estéril, era opróbrio, era vergonha, porque não poderia suscitar descendência para o seu marido. Mas é justamente nesses ambientes insalubres, estéreis, áridos, difíceis,
é que as pessoas são forjadas, as pessoas são moldadas. Esses ambientes moldam melhor qualquer tipo de pessoa, porque um ambiente muito tranquilo, sem tensão, sem dificuldade, sem adversidade, sem contrariedade, não forja pessoas de fibra, mas lugares difíceis forjam pessoas difíceis, forjam pessoas de fibra. Alguém já disse que mares calmos não fazem bons marinheiros. É um mar agitado, tenebroso, tenso, tumultuado, com ondas bravias e ventos fortes que forjam bons marinheiros. Eu tenho conversado com a equipe ministerial e a gente tem tentado buscar nesse momento de tensão, de apreensão, lições para forjar em nossas vidas e forjar na igreja do Senhor Jesus Cristo, discípulos de fibra. E agora nós temos um tempo de peneiramento, em que as pessoas serão forjadas na fornalha das lutas e das aflições. E nós temos então que buscar estratégias, nós temos que não se conformar com o mundo, de tentar discernir as vozes e pegar esse rebanho que está esparramado, sem conexão de proximidade, mas conexão virtual, e tentar manter fé firme em Jesus Cristo, estimulando para que você continue mantendo a sua fé através da sua leitura bíblica devocional diária, da comunhão com o Senhor, da vida devocional em família. Nós temos nos preocupado com isso, e agora é o momento de forjar crentes, discípulos reais e verdadeiros. Como vamos fazer para cuidar dos diamantes? A rede diamante nossa aqui são pessoas acima de 60 anos. Eu quero até desafiar você, meu amigo, se você tem contato ou se você conhece pessoas acima de 60 anos, não as deixe sozinhas, no sentido de desconectar, mas dê atenção, converse, ligue, fale. A Rede Tim Mais, Rede Jovem, está trabalhando uma programação de visitar todas as casas dos nossos diamantes, para levar uma palavra de cântico, uma palavra de oração, uma palavra bíblica, para dizer: meu irmão, continue firme, nós em Peito de Dourados amamos vocês que estão vivendo esse momento enclausurados e fechados. Eu vi um depoimento muito triste do Lima Duarte acerca do artista que suicidou-se, agora recentemente, o Flávio. Ele dizendo: não descuidem dos velhos, porque agora, por conta dessa contingência, eles estão sendo esquecidos. Então, esse momento tem que forjar em nós preocupações da equipe ministerial. O que vamos fazer com os desassistidos, com os desprovidos? Nós temos que preparar alguma forma de suprir. E é esta a ideia, quando nós temos cestas e temos alimento, para tentar ajudar e minimizar o sofrimento e as dificuldades. Louvado seja o Senhor por pessoas que têm iniciativa, doando recursos para que sejam canalizadas. Aí nós estamos vendo Deus trabalhando, forjando em nós pessoas que realmente agora caem as máscaras, que estão dispostas. Como equipe pastoral, como pensamos aquelas pessoas que começam a aflorar em suas vidas distúrbios emocionais? Nós temos um ministério interno chamado Ministério de Apoio Psicológico, MAP, para ajudar. São profissionais da área clínica, da área da saúde, psicólogos, psicanalistas, para ajudar você que está vivendo momentos difíceis e aflorando nas suas emoções. Os ambientes adversos forjam melhor as pessoas. O profeta Isaías declara que Deus disse, Isaías 48:10, eis que acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Ana vivia essa tensão nesses ambientes de Ramá e de Siló. Ambientes difíceis que você tem experimentado vão ajudar a fazer você uma pessoa de fibra. Mas quais eram as dimensões dos problemas de Ana? Eu quero pensar com vocês algumas dimensões possíveis. A dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão relacional e a dimensão espiritual. No aspecto físico, é o problema da esterilidade. E o texto traz para nós a informação de que Ana tinha consciência que a esterilidade dela era sob permissão do Senhor. Ela poderia se sentir bonita, mas era estéril. Ela poderia se sentir amada pelo marido, mas era estéril. Ela poderia ser uma mulher prendada, dedicada, zelosa, cuidadosa, trabalhadeira, mas era estéril. E esse estigma perseguiu seu coração. Ela não poderia absorver aquela palavra do salmista: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, galardão de Deus.
presente de Deus. Feliz o homem que este deles, a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ela não gostava desse salmo, com certeza. Mas há algo parecido numa outra situação com o tal de Naamã. Naamã era um herói de guerra sírio. A Bíblia descreve no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas era ele herói de guerra, porém leproso. Mulher amada, estéril. Mulher prendada, mas estéril. O que fazer? Saber enfrentar como Ana enfrentou. Nas dimensões da vida física existem restrições que são impostas a todas as pessoas. Eu tenho um tio chamado Elon. Quando o menino ele perdeu a partir daqui a sua mão esquerda. E talvez aquilo poderia ter sido um desastre maior diante das circunstâncias que ele enfrentou. Mas eu conheci esse homem em operação. Ele trabalhava numa feira, ele ensacava limão, ele carregava caixa, ele contava dinheiro com muita agilidade, ele era muito esperto, ele dirigia carro e ele prosperou porque ele não ficou choramingando diante das restrições físicas que ele tinha. Então a dimensão física pode forjar você uma pessoa de fibra. Mas a segunda dimensão é a dimensão emocional, porque normalmente uma anomalia física promove um distúrbio emocional. É o que em medicina moderna se chama doenças também psicossomáticas. E era o que acontecia com Ana, porque a sua esterilidade trazia distúrbios emocionais decorrentes. No texto está evidente, problemas de ordem emocional que enfrentava Ana. Por exemplo, choro, o texto registra, perda de apetite, coração triste, amargura de alma, crise de choro, ansiedade e grande aflição, todas esses sintomas descritos aqui no caso de Ana. O seu estado emocional era deplorável e era tão perceptível, tão visível, tão perceptível, tão visível, que o sacerdote, quando disse a ela, vai-te em paz, porque o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, ela responde, ache a tua serva à mercê diante de ti. E o autor do livro descreve, assim a mulher se foi e o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. O aspecto emocional machucava tanto e era expresso na sua fisionomia. Por isso que Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Meu querido, se você tem experimentado uma dimensão emocional ruim, que você possa reagir para tirar deste momento adverso na sua história, um laboratório, uma forja de Deus para preparar em você uma pessoa de fibra. Mas a terceira dimensão que encontramos aqui nesse texto, registrado no versículo 6, é que a sua rival, a rival de Ana, chamada Penina, provocava excessivamente para a irritar. Veja que ela fazia isso de propósito. Eu tenho filhos, você não tem. Eu sou uma esposa melhor do que você. E trazia relacionamentos trincados nesta casa problemática, polígama, mas trazendo tristeza para o coração e rivalidade, confronto. E não havia algo pacífico nesta família. A palavra rival aqui usada na língua hebraica, tsará, é uma pessoa que causa dificuldade, é uma pessoa que aflige a outra, que provoca problema, que importuna, que machuca o coração. Com certeza os problemas emocionais de Ana repercutiam no seu relacionamento com o marido. A ponto de falar, olha, não dá mais, você nunca vai poder se realizar comigo. Então aquilo trazia uma trinca nesse relacionamento, porque até Eucana chegou para Ana no momento e disse assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos, então para com isso. É porque aquilo comprometia o relacionamento. E Ana inclusive era mal compreendida, não só por Penina, a sua rival, e às vezes com problemas emocionais repercutindo no relacionamento conjugal, mas também inclusive com o sacerdote Eli.
Essa mulher está embriagada, ela foi mal interpretada, foi mal vista, e essas relações eram tumultuadas. É justamente neste ambiente tenso que essa mulher de fibra está sendo forjada. No aspecto espiritual, o texto bíblico registra que o Senhor houvesse deixado estéril a Ana. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, versículo 5. Versículo 6, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Por que, Deus? Por que o Senhor não me permite ser mãe de filhos para o meu marido? Meu amigo, se você não trabalhar a soberania de Deus na sua vida, se você não conseguir entender que Deus está trabalhando na sua história através de um processo e não em momentos estanques, você não vai entender esses distúrbios na sua relação com Deus no aspecto espiritual. Quando você entender que Deus está agindo na sua vida em meio de processo, olha para a vida de José. José jamais iria entender Deus quando estava lá no poço, sendo colocado pelos irmãos, vendido para os midianitas, sendo colocado na cadeia preso, sendo acusado injustamente. Mas quando ele lá no final da sua história, vê a sua vida como processo, ele entende Deus. Então mesmo na sua situação espiritual, que às vezes você parece que Deus não te ouve, que Deus esqueceu de você, saiba que Ele vê a sua causa. E ela fez um voto ousado na sua espiritualidade. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar essa criança durante todos os dias da sua vida para te servir. Eu vou consagrá-lo ao Senhor. Olha, meu amigo, manter a espiritualidade num ambiente tranquilo e de confiança é fácil. Mas manter a sua espiritualidade no momento tenso, manter a sua confiança, a sua fé, mesmo quando a sua oração, mesmo quando os seus desejos mais íntimos, mesmo quando os seus pedidos, por mais legítimos que sejam, não são ouvidos pelo Senhor, este ambiente é um ambiente favorável para o treinamento de pessoas de fibra. Então nós temos esse ambiente nas dimensões física, emocional, relacional e espiritual. Mas o que é que promoveu tudo isso na vida de Ana? E eu queria fechar falando dos resultados na vida de Ana. O que é que a gente percebe no desenrolar da história de Ana que o ambiente e essas dimensões promoveram na vida dela? Em primeiro lugar, uma pessoa de fibra se mostra resolvida como pessoa. O resultado foi isso na vida de Ana. Ela resgatou a sua autoconfiança quando esta criança nasceu. Ela resgatou, ela creu nesta possibilidade que Deus lhe dera de curá-la, de fazer um milagre, tornando o seu ventre produtivo. E aí então ela restaura a sua dimensão física, restaura a sua dimensão espiritual, porque agora não tinha mais angústia, eu posso gerar, agora ela não se sentia inferior, ela não tinha o seu complexo, agora ela não se sentia frustrada e nem ansiosa, porque Deus ouvia a minha oração, e em Deus ela resgatou a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu senso de valor e o seu equilíbrio emocional. E aquela questão da provocação de Penina já não faz mais sentido para ela. Eu sou mãe de filhos, eu sou também. Agora Deus me promoveu e agora ela pôde produzir no seu ventre, não somente gerar Samuel, mas 3 meninos e 2 meninas. Ah, Senhor, aqui está, eu fui restaurada e resgatada. Ela mostra uma resiliência, uma resolução pessoal. A palavra resiliência é muito utilizada na modernidade para falar da capacidade que qualquer pessoa tem de lidar com o problema, de se adaptar às mudanças e de superar sem afetar o seu equilíbrio emocional e voltando ao seu estado anterior. E o tripé é importante para que você seja forjado na aflição, na adversidade. O tripé da resiliência é: não fique na posição de vítima. Segundo, tenha propósito, resgate o seu propósito. Terceiro, que você possa aprender a lidar com seus sentimentos nestes momentos difíceis. E é isso que forja e traz um resultado maravilhoso de uma autossolução, de uma pessoa resolvida como Ana acabou se tornando. Segunda coisa de resultado na vida de Ana, ela se mostra madura no casamento agora. Ela sabia que o seu marido a amava, que recebia porção dupla. Ele expressava publicamente
essa inclinação maior por Ana. Mas ela, com esta possibilidade de procriação, revitalizou o seu casamento. Levou o seu casamento para outro nível de maturidade. Ela poderia ter chutado o balde, fica você, Eucana, com Penina. Mas ela continuou insistindo, ela continuou indo no templo, em Siló. Ela continuou adorando ao Senhor, continuou orando ao Senhor. E agora Deus restaura a possibilidade de procriar e restaura uma relação valorosa e madura com seu marido. Tem muita gente que nos momentos difíceis, e isso é provado estatisticamente agora nesse período de pandemia, o problema dos divórcios, o aumento do divórcio. Meu amigo, se você quer ser forjado, uma pessoa de fibra, resista, coloque diante do Senhor. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, faça como Ana, vale a pena esperar no Senhor. Na sua oração ela declara, o Senhor é que tira e dá a vida, o Senhor é quem empobrece, o Senhor é quem enriquece, o Senhor é quem abaixa, o Senhor é também quem exalta, o Senhor que levanta do pó, e o Senhor exalta o necessitado. E ela se sentiu então assim, nesta relação conjugal. Agora, meu marido, eu entendo que ele estava querendo dizer que me amava. Agora com o filho, aqueles momentos de peregrinação de Siló faziam sentido. Agora eu posso levar as crianças, agora eu posso celebrar a vida. Agora a casa em Ramá tem sentido para mim. Nessas montanhas aqui de Efraim, eu posso ver as crianças correndo no quintal de casa. E eu posso ver traços nítidos do meu marido nesse menino Samuel. Terceira mostra de resultado de fibra na vida dessa mulher é a sua dedicação na criação dos filhos. O que ela mais queria, o que ela mais pediu, ela recebeu, mas ela devolveu. Por causa da sua promessa. O voto que Ana fez foi muito sério, e ela cumpriu. Imagina, aquilo que ela mais queria, ter um filho, e agora quando recebe, devolve para Deus. E ela diz, vou levar para ser apresentado perante o Senhor, e lá ficar para sempre, eu abro mão. Que determinação, que mulher de fibra, que coragem. Muito pequeno ainda, 4, 5 anos levando, eu queria ficar com essa criança, mas ela entendeu o projeto de Deus para a sua vida. Da mesma forma como recebeu, devolveu. Demonstra ser uma pessoa de fibra, apta também para contribuir para a formação de um menino de fibra. Veja, meu amigo, se você é um homem ou uma mulher de fibra, você vai contribuir para com aquelas pessoas que vivem ao seu redor, para que da mesma forma elas se tornem pessoas de fibra. Agora se coloque na outra história. Um menino com 4 anos, saindo do ambiente gostoso, confortável, querido, amado da sua mãe, para ir morar na casa de um sacerdote, cujos filhos eram bagunceiros, traquinos, ruins, malignos. Samuel foi forjado nesse ambiente e se tornou um grande profeta em Israel. Porque essas situações adversas formam gente de fibra. Esses dias estava num lugar que eu gosto muito aqui em Dourados, é Picadinha. Tem pessoas amigas lá, tem um casal, 2 casais que são da nossa igreja, o Lúcia de Selma e o Zé Ferreira e a Isolda. Mas conversava com o Lúcio esses dias, tinha uma curicaca, que é uma ave com um bico torto, e ele estava dizendo, pastor, olha lá, aquela curicaca fez aquele ninho naquele lugar, mas quando os filhotes estão grandes, ela desmancha o ninho porque os filhotes têm que tocar vida. Pessoas de fibra são formadas assim, tem que encarar as lutas. Vivemos momentos difíceis e Deus está forjando em você e em mim pessoas de fibra. Anualmente Ana levava uma capinha bonita para o seu menino, versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia para oferecer o seu sacrifício anual. Aquela capa representava esse cuidado materno de Ana. Ela acompanhava para saber se esse menino estava crescendo, estava se desenvolvendo. E o texto registra que Samuel crescia
diante do Senhor. Lucas fala de Jesus que ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante do Senhor e diante dos homens. Samuel crescia diante do Senhor. Que tipo de filhos, mamãe, você está forjando na sua casa? Filhos acomodados, tranquilos, que não sofrem, que não veem as dificuldades, ou você empurra-os como a curicaca faz, como Ana fez, para que formasse filhos de fibra? Quem estava formando o seu filho antes da pandemia? Era a babá, era a creche, era a vovó, era a babá eletrônica, era a vizinha, era o professor, o estagiário. A pandemia tem sido um bom laboratório para que você, pai, você, mãe, volte para forjar os seus filhos. Há um movimento atual chamado homeschooling. É conhecido como ensino doméstico e é praticado nos Estados Unidos e também na Europa, no qual as pessoas substituem o ensino formal das escolas para estudar em casa. E a função de ensinar é passada não somente a pessoas oficialmente habilitadas, mas também aos pais e responsáveis. Quem sabe Deus está lhe ensinando isso, a forjar o seu filho, a trabalhar melhor o seu temperamento, a sua personalidade, a sua capacidade cognitiva e intelectual. E por fim, eu posso perceber uma mostra na vida de Ana, de que ela estava sendo forjada por fibra, para ser uma mulher de fibra, em virtude do compromisso que ela demonstra ter para com o Senhor. Porque pessoas de fibra cumprem seus votos para com o Senhor, que é o que Ana fez, mesmo que lhe custe. Pessoas de fibra sabem quem Deus é, e na oração que ela faz no capítulo 2, ela diz acerca de Deus: Deus é a minha salvação, Deus é santo, Deus é a minha rocha. Ela declara no versículo 3, Deus dá sabedoria e pesa todos os feitos na balança, quer dizer, Deus é justo, Deus dá sabedoria. Versículo 6, Deus tira e dá a vida. Ele é soberano. Versículo 7, o Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre, exalta o necessitado, guarda os pés. Então a consciência do Deus que ela serve é profunda. Pessoas que são trabalhadas e forjadas para ser pessoas de fibra, elas têm uma espiritualidade vigorosa, uma espiritualidade que vale a pena. Agora, eu queria declarar que pessoas de fibra, no aspecto espiritual, têm a sua própria experiência com Deus. Ana agora já é uma mulher que diz: Deus ouviu a minha oração. Esse menino é milagre de Deus, porque eu era estéril e Deus gerou. Então ela teve a experiência do poder de Deus. Era uma mulher que falou para Deus e Deus ouviu a sua súplica. Agora, a experiência do seu filho é outra. Se Ana falava para Deus, Samuel, na experiência dele espiritual com o pai, Deus falava com ele: Samuel, Samuel, fala, Senhor. Orientado por Eli, ele entendia que Deus estava falando. Isso, meu querido, é importante. A experiência da sua mãe, a experiência do seu pai, ela não vale para você. Você vai ter as suas próprias experiências com o Senhor. Uma pessoa de fibra tem experiências particulares com o Senhor. E uma coisa que Ana não abria mão na sua espiritualidade, sabe o que era? A gente percebe aí no capítulo 2, versículo 20. Eli abençoava a Eucana e Ana. E Deus abençoou, pois a Ana e ela teve outros filhos. A bênção. Ontem eu estava numa propriedade rural ali perto de Maracaju, fazenda mostarda, e tinha umas famílias que moravam ali, mas tinham 3 crianças, e quando elas iam nos cumprimentar, elas se estendiam a mão assim dizendo: a bênção, pai, a bênção, mãe. E para mim, a bênção. Meu amigo, não ignore o valor da bênção. Continue pedindo a bênção para o seu pai, continue pedindo a bênção para a sua mãe, continue pedindo a bênção para o sacerdote, continue pedindo a bênção para os profetas, para os pastores. Deus vai te honrar, ok? Isso é fechar uma pessoa de fibra. Num ambiente tenso de Ana, de muitas lutas, ela soube superar. Talvez seja a sua história, numa outra formatação. Para todos aqueles que estão sendo forjados, pessoas de fibra,
forjar uma pessoa de fibra num ambiente tenso. Mar calmo não faz bons marinheiros, saiba disso. Nós precisamos experimentar desse Deus que quer forjar na fornalha da aflição, que quer te fazer uma pessoa melhor, alguém resolvido com você mesmo. Você tem que estabilizar essas questões emocionais, potencializar o seu casamento, melhorar as suas relações interpessoais, melhorar e aprofundar mais a sua forma de lidar com seus filhos, formar profeta em casa. É isso que Deus está te chamando, você sendo forjado, uma pessoa de fibra, melhorar e aprofundar a sua espiritualidade. O próprio Filho de Deus, conforme o autor dos Hebreus informa, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu queria compartilhar com você agora um pouquinho, uma pequena história. Nós estamos aqui com a Fernanda. A Fernanda, ela, em abril do ano passado, descobriu que estava com leucemia. E a partir dali, muitas coisas começaram a mudar na sua vida. Ela fez um transplante. Está ali Lucas, seu irmão, que foi o doador. E se puder focar o Lucas, ele pôde contribuir de alguma forma com a saúde da sua irmã, da Fernanda. Ok? Aqui está o Lucas. E a Laís, que é a mãe da Fernanda, e Lucas, ela compôs uma canção que chama Deus se importa com você. E eu queria que esta canção, cantada por pessoas que passaram por fornalhas, estão sendo forjadas por Deus para tornar pessoas de fibra, comuniquem para o teu coração ao vivo e a cores o que é que Deus pode fazer. Vamos acompanhar e que Deus fale ao seu coração nesta hora. Ainda consigo ouvir aquele barulho da bigorna do Sofredo, vizinho de casa. E a eu imaginar que Deus trabalha com a gente assim, a forja, fazendo eu maleável para dar a forma que Ele quer. Deus fez isso na vida de Ana. Deus fez isso na vida da Fernanda. Deus faz assim na sua vida. Que o Senhor possa trazer ao seu coração hoje uma pessoa mais resolvida dentro das suas emoções, mais fácil de lidar, resolvida nos relacionamentos interpessoais. Uma pessoa também consciente e dedicada na formação daqueles que foram confiados a você, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, e num relacionamento mais profundo com o Senhor. Pai, muito obrigado pelas mamães. Muito obrigado porque através da mamãe Ana, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida, de como o Senhor forja pessoas de fibra. Que esse homem, que esta mulher, que nesta manhã participa conosco, possa ter recebido do Senhor um bálsamo, e possa entender que o Senhor está forjando uma pessoa de fibra. Traz resistência, traz coragem, resiliência e ousadia. Que seja assim, Senhor. Forja em nós pessoas de fibra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja contigo.